Nesta sessão, exploraremos como configurar um plano de contas adaptado ao tipo da empresa. Analisaremos a estrutura de plano de contas e o efeito dos processos padrão no plano de contas. Também analisaremos como você gerencia o plano de contas. Suponha que você esteja implementando o SAP Business One em uma empresa. Maria, a contadora, informa que a mudança para o SAP Business One é uma boa oportunidade para ela organizar a estrutura de contas da empresa. Você mostra a Maria os modelos pré-definidos de planos de contas do SAP Business One e informa a ela que é possível usar um desses modelos como base para o plano de contas, que pode ser ajustado antes de entrar em operação. Maria diz que essa estrutura a ajudará a apresentar os relatórios financeiros de um modo claro e estruturado. Vocês analisam o efeito dos processos de compra e venda no plano de contas e, como resultado, as consequências nos relatórios financeiros. Maria escolheu um modelo de plano de contas e agora você mostra a ela como ajustar as contas, adicionar, remover e atualizar. Como os saldos dos cadastros de parceiro de negócio são apresentados no plano de contas? Os saldos dos cadastros de parceiros de negócios não são exibidos no plano de contas. As contas de controles a receber e a pagar acumulam as transações do cliente e fornecedor em seus saldos. Por exemplo, quando você lança uma nota fiscal de saída, as contas a receber relacionadas ao cliente são usadas além da conta do cliente. Por este motivo, o plano de contas apresenta o status financeiro completo da empresa, bem como os relatórios financeiros, resultados e balanço. O plano de contas é um índice de todas as contas contábeis usadas por sua empresa. Cada conta contábil tem um código da conta, uma descrição da conta e outras informações que determinam as funções da conta contábil. Na implementação do SAP Business One, você define ou ainda importa o plano de contas e as contas contábeis padrão a serem usadas quando transações forem criadas nos diferentes processos empresariais, vendas, compras, estoques e etc. Os documentos dos processos de compra e venda geram lançamentos contábeis automáticos que são registrados no arquivo Lançamento Contábil e afetam os saldos em conta. Os saldos da conta são também afetados por lançamentos contábeis manuais e por outras transações contábeis. Por exemplo, o processo de encerramento do período que transfere os saldos das contas de demonstração de resultados para a conta de balanço. Você tem 3 opções para definir um plano de contas. A primeira opção é selecionando um modelo de planos de contas pré-definido. Essa pode ser uma opção adequada para empresas padrão, especialmente uma empresa aberta recentemente e que não tem um plano de contas legado. Note que depois de começar a trabalhar com o banco de dados dessa empresa, não será possível selecionar um plano de contas diferente. Entretanto, você pode adicionar, atualizar ou remover contas do plano de contas. A segunda opção é importar os dados do plano de contas da empresa utilizando a ferramenta DTW, Data Transfer Workbench. Se a empresa desejar manter o plano de contas, ainda assim será possível organizar a estrutura antes da importação. Como alternativa, você pode definir o seu próprio plano de contas. Esta opção permite que você crie o seu plano de contas personalizado. Uma empresa pode usar essa oportunidade para determinar como deve ser a estrutura do plano de contas para poder atender às suas necessidades. A definição do plano de contas inteiro é um procedimento longo e complexo. Você pode usar um dos planos de conta padrão existente e adaptá-lo às necessidades da empresa. Trabalhe em conjunto com o contador do cliente para definir a estrutura e o conteúdo do plano de contas da empresa. Embora o uso de um dos planos de contas padrão existente seja suficiente em muitas situações, algumas organizações devem usar essa oportunidade para determinar o formato da estrutura do plano de contas, a fim de atender às suas necessidades.
Observe que a escolha de um modelo pré-definido do plano de contas será estudado em outro curso. O plano de contas é organizado pelos níveis principais e subníveis. Vejamos este exemplo de plano de contas. O plano de contas varia de acordo com a localização da sua empresa. A organização do plano de contas segue os princípios contábeis geralmente aceitos. A janela Plano de Contas organiza suas contas por níveis e este nível principal, que foi definido pela SAP, não pode ser modificado. Eles organizam as suas contas por níveis de um modo lógico e adequado para os seus processos de contabilidade financeira e relatórios. No Razão, distinguimos entre contas do balanço e contas de demonstração de resultados. Comecemos com as contas de balanço. Os primeiros 3 níveis principais, ativos, obrigações e capital próprio ou capital e reservas, contém as contas do balanço como a conta de impostos sobre venda e a conta de fornecedores. O saldo contábil dessas contas é mantido de um exercício fiscal para outro. As contas do balanço refletem o valor monetário da empresa, estoques, ativos, dívida e etc. A seguir, nós temos as contas de demonstração de resultados. Os últimos 5 níveis principais: receitas de faturamento, custo de vendas, despesas, custos operacionais, finanças, receitas e despesas não operacionais e outras receitas e despesas, tributação e itens extraordinários. Contém as contas de demonstração de resultado, como as contas de resultados. Note que em algumas localizações nem todos os níveis principais mais baixos são níveis principais da conta de demonstração de resultados. O saldo contábil dessas contas tem que ser compensado no final de cada exercício fiscal. Isso é o processo de encerramento do período. Contas de demonstração de resultados refletem as mudanças no valor da empresa, tais como quando você vende itens de estoque, a conta de custo de mercadoria vendida é afetada e aumenta a conta de receita. Vamos fazer uma demonstração de propriedades da conta contábil e detalhes da conta no plano de contas do SAP Business One. Nesta demonstração, iremos rever o plano de contas, incluindo estrutura de gavetas, contas do balanço em relação a contas de resultado. Nós iremos nos concentrar na definição das contas e iremos rever os detalhes dessas contas e como elas influenciam o processo financeiro no SAP Business One. Vejamos a estrutura do plano de contas. Finanças, plano de contas. As primeiras 2 gavetas, ativo e passivo, detêm as contas patrimoniais, tais como contas de estoque, contas bancárias e as contas do contas a pagar. As últimas 4 gavetas, receita, despesa, custo e compensação, detêm as contas de lucros e perdas. Quando eu escolho uma conta contábil, os detalhes da conta aparecem do lado esquerdo. Ao lado do código, do nome da conta, eu também posso ver o seu saldo. Eu posso navegar usando a seta laranja para a exibição dos lançamentos efetuados na conta. Na tela Saldo da conta, o sistema exibe os valores de débito em preto e os valores de crédito em verde e entre parênteses. Esta é a conta do contas a pagar, que acumula todas as operações do fornecedor em seu balanço. Note que os saldos dos parceiros de negócios não aparecem no plano de contas. Uma conta marcada como conta controle pode ser atribuída a parceiro de negócios e os seus saldos das contas controle representam o saldo total acumulado de seus clientes e fornecedores. Não é possível efetuar lançamentos diretamente em uma conta controle.
Na exibição do Contas, eu também posso marcar uma conta como confidencial. Somente os usuários com autorização geral para as contas confidenciais podem ver e usar essas contas. No campo Código Externo, eu posso inserir um código alternativo para a conta. O código alternativo pode ser usado por programas externos que você integra com o SAP Business One. As contas marcadas como conta caixa aparecem como caixa no relatório de fluxo de caixa. Geralmente, todas as suas contas bancárias devem ser definidas como contas caixa. No campo Tipo da conta, eu defino se ela é uma conta de receita, despesa ou outras. Todas as outras contas devem ter o tipo Outras se não for receita ou despesas. Se eu escolher o botão de detalhes da conta, eu posso inserir informações adicionais. Por exemplo, um nome de uma conta estrangeiro pode ser especificado para a conta. Isso pode ser útil quando a empresa trabalha em diferentes idiomas. Eu posso também definir uma conta contábil como ativa ou inativa por um determinado período de tempo. Eu posso marcar a conta como relevante para o orçamento, tendo um orçamento definido no sistema. As exigências para a emissão de relatórios financeiros determinam a maioria das decisões de definições e configurações iniciais do plano de contas. Os diferentes relatórios financeiros executam saldos da conta relevantes para um intervalo de data selecionado e os apresentam de acordo com o seu nível principal, nível e tipo. O balanço resume o valor das contas de ativo, obrigações e capital próprio da empresa. O balancete exibe para cada conta saldo inicial para um período específico, todos os débitos e créditos e o saldo final. A demonstração de resultados é feita após o fim do exercício fiscal. Os saldos das contas de despesas serão subtraídos dos saldos das contas de receitas, para gerar o resultado do exercício fiscal. Um plano de contas organiza as contas contábeis da empresa em uma estrutura hierárquica. O nível superior da estrutura, o nível 1, consiste em seções ou grupos para conta de vários tipos: ativos, obrigações, capital e reservas, faturamento e etc. O número de grupos de contas depende de qual localização foi selecionada na criação da empresa e não pode ser modificada pelo usuário. O sistema exibe a seção como uma gaveta de armário. Cada gaveta, o nível principal, tem um título de seção, o qual também não pode ser modificado. O sistema exibe títulos de nível inferior em azul e as contas ativas normalmente em preto. As contas entradas na determinação da conta contábil são exibidas em verde. O plano de contas varia de acordo com a localização da empresa. Vejamos este exemplo de plano de contas com 5 níveis. Os níveis 2 a 4 podem conter contas ativas ou títulos que combinam diversas contas ativas. O nível 5 só contém contas ativas. Como somente as contas ativas podem ser lançadas no SAP Business One, é uma boa prática ter todas as suas contas ativas no mesmo nível. Nos relatórios, uma conta de títulos resume todos os saldos de cada conta ativa sobre ela. Vamos fazer uma demonstração de como gerenciar o plano de contas no SAP Business One. Vamos olhar para as duas opções para configurar o plano de contas: a opção Plano de Contas e a opção de Editar Plano de Contas. O objetivo principal da opção Plano de Contas é adicionar novas contas, ver informações sobre as contas existentes e atualizar as diferentes propriedades das contas existentes. Note que as contas títulos aparecem em azul.
contas ativas em preto, e as contas que foram inseridas na determinação de conta contábil ou contas padrão são exibidas em verde. Como vimos na demonstração anterior, este é o lugar onde podemos alterar as propriedades de uma única conta usando o botão Detalhes da conta. Podemos também adicionar uma nova conta contábil a uma conta a título já existente. Vamos criar uma conta de despesas. Eu escolho a gaveta e a conta a título despesas que eu quero criar a conta. Em seguida, clicamos no botão Adicionar. Vamos selecionar o tipo da conta Despesas e Adicionar. Vamos agora criar uma conta a título. Eu seleciono uma conta a título do nível 3 e clico em Adicionar, Conta a título, para adicionar uma nova conta no nível 4. Vamos clicar em Adicionar. Reparem que as contas títulos aparecem em azul. Agora eu vou adicionar uma conta de despesas sobre o novo título que acabo de criar. Adicionar. Adicionar. Note que a conta de despesas que acabamos de digitar está no nível 5. É uma boa prática para ter todas as suas contas ativas no mesmo nível. Neste caso, o nível do plano de contas é 5. Agora vamos olhar para a janela de Editar plano de contas. Nesta opção, podemos adicionar um novo título, excluir uma conta, alterar a estrutura do plano de contas e mover o título e as contas dentro da estrutura. Podemos também excluir uma conta indesejada. Vamos supor que eu cometi um erro e criei uma conta incorretamente. Clicando com o botão direito, Avançado, Eliminar conta. Lembrando sempre que as contas para serem incluídas não podem ter lançamentos. Podemos ainda modificar a gaveta da conta criada incorretamente ou ainda posicioná-las sob uma nova conta. Vamos dar uma olhada em como a estrutura das contas novas aparecerão em nosso relatório do balancete. Vamos selecionar Relatórios financeiros, Financeiros, Balancete. Como não quero ver nenhum parceiro de negócios, assim eu desmarco a caixa Parceiro de negócio. Podemos escolher também as gavetas desejadas. Podemos ocultar contas com saldo zero ou ainda contas sem lançamentos. Vamos escolher o modelo balancete e OK. Ainda é possível alterar o nível das contas título para a visualização desejada.
Como você pode ver, a estrutura do plano de contas no SAP Business One afeta a estrutura de relatórios financeiros, neste caso, o relatório balancete. Portanto, é importante se certificar e organizar o plano de contas pelos níveis e na ordem apropriada à sua estrutura de relatórios de preferência. Teste os seus conhecimentos. Obrigado. Você concluiu o e-learning sobre o plano de contas do SAP Business One. Agradecemos a sua atenção.